Você já parou para pensar que existe uma doença silenciosa, que pode ficar escondida no corpo por décadas? E só aparecer quando o coração já está seriamente comprometido? Hoje você vai entender o que é a doença de Chagas, como ela é transmitida, quais são seus sintomas, os riscos reais, e por que milhões de pessoas ainda vivem sem saber que estão infectadas. E fica até o final, porque eu vou te mostrar novas pesquisas brasileiras promissoras que podem mudar o futuro do tratamento. A doença de Chagas, também chamada de tripanossomíase americana, é causada por um parasita microscópico chamado Trypanosoma cruzi. Ela foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas. E mais de um século depois, ainda continua sendo considerada uma das doenças mais negligenciadas do mundo. Atualmente, estima-se que entre 6 e 8 milhões de pessoas estejam infectadas no planeta. Só no Brasil, esse número passa de 1 milhão de pessoas. E o mais preocupante: cerca de 70% dos infectados não sabem que têm a doença. Isso acontece porque, na maioria dos casos, os sintomas iniciais são leves ou inexistentes. Agora você deve estar se perguntando: como alguém pega a doença de Chagas? Existem várias formas de transmissão. A mais conhecida é através do chamado barbeiro, um inseto que se alimenta de sangue. Mas atenção, não é a picada que transmite o parasita. O problema acontece quando o inseto defeca na pele da pessoa, e o parasita entra no corpo através de feridas, coceiras, olhos ou boca. Outra forma que vem crescendo muito nos últimos anos é a transmissão oral. Ela acontece quando a pessoa consome alimentos contaminados, principalmente açaí, caldo de cana e sucos artesanais mal higienizados. Nesse tipo de contaminação, a pessoa pode ingerir uma grande quantidade do parasita de uma só vez, o que torna os casos mais graves e até mais letais. Também existe a transmissão de mãe para filho, durante a gravidez ou no parto. Além disso, embora hoje seja mais raro, a doença ainda pode ser transmitida por transfusão de sangue, transplantes de órgãos e acidentes em laboratório. Agora vamos entender como a doença se desenvolve dentro do corpo. A doença de Chagas tem duas fases principais. A primeira é a fase aguda. Ela dura algumas semanas ou meses após a infecção. Nessa fase, muitas pessoas não sentem nada, mas outras podem apresentar febre persistente, dor de cabeça, cansaço intenso, inchaço nos gânglios e um sinal clássico chamado sinal de Romana. Esse sinal aparece como um inchaço em apenas um dos olhos, quando o parasita entra pela região ocular. Depois da fase aguda, a doença entra na fase crônica. E aqui está o maior perigo, porque essa fase pode ficar silenciosa por 10, 20 ou até 30 anos. Cerca de 60 a 80% das pessoas infectadas nunca desenvolvem sintomas graves. Mas o restante pode apresentar complicações extremamente sérias. A principal delas é no coração. O parasita pode causar inflamação crônica, levando a arritmia, insuficiência cardíaca, aumento anormal do coração e risco elevado de morte súbita. Em alguns casos, o coração pode literalmente dobrar de tamanho. Além disso, a doença também pode afetar o sistema digestivo, causando problemas como megaesôfago, dificuldade grave para engolir alimentos, megacólon, dilatação do intestino, causando constipação severa, dor e obstruções. Essas complicações reduzem drasticamente a qualidade de vida do paciente. Mas afinal, existe tratamento? Sim, existe. O principal medicamento utilizado é o benznidazol, e em alguns casos, o nifurtimox. Quando o tratamento é feito logo no início da infecção, a taxa de cura pode chegar a quase 100%. O problema é que a maioria das pessoas só descobre a doença na fase crônica, quando a eficácia do tratamento diminui bastante. Além disso, esses medicamentos podem causar efeitos colaterais importantes, como náuseas, problemas no fígado, reações na pele e alterações neurológicas. Por isso, a ciência vem buscando alternativas mais seguras. E aqui entra um ponto muito positivo. O Brasil está na linha de frente dessas pesquisas. A Fiocruz realizou um estudo avançado mapeando mais de 1 milhão de átomos para entender exatamente como o parasita invade as células humanas. Esse tipo de pesquisa ajuda a identificar novos alvos para medicamentos mais modernos e eficazes. Outro avanço importante veio da Universidade Federal do Ceará.
Pesquisadores desenvolveram uma emulsão natural a partir do cogumelo do sol e do mofumbo, duas espécies com propriedades medicinais. Os testes iniciais indicam potencial para tratar a fase crônica da doença, com menor toxicidade e custo mais baixo. Isso representa uma esperança real para populações de baixa renda. Agora vamos falar sobre o impacto regional. O Pará é, de longe, o estado com maior número de novos casos, sendo responsável por cerca de 80% das notificações de Chagas aguda no país. A principal forma de transmissão na região amazônica é a oral, frequentemente associada ao consumo de alimentos manipulados de forma inadequada, como o açaí e o bacaba. Goiás, frequentemente citado como o estado com o maior número acumulado de portadores da forma crônica da doença. Bahia possui uma taxa de mortalidade por Chagas superior à média nacional, refletindo a herança da transmissão vetorial intensa em décadas passadas. No Pará, houve uma redução recente nos casos, mas o alerta continua forte em relação ao processamento artesanal do açaí. A higiene durante a produção é fundamental para evitar novos surtos. E existe um novo desafio surgindo: as mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas, estudos indicam que a área de atuação do barbeiro pode se expandir para novas regiões da Amazônia até o ano de 2080. Isso significa que a doença pode atingir populações que antes não estavam em áreas de risco. Por isso, a prevenção continua sendo essencial. Algumas atitudes simples salvam vidas: melhorar a vedação das casas, evitar consumo de alimentos sem procedência segura, lavar bem frutas e utensílios, buscar testagem em áreas de risco, e realizar o pré-natal com exames adequados. A doença de Chagas não é apenas um problema do passado. Ela continua viva, silenciosa e perigosa. Mas com informação, diagnóstico precoce e investimento em ciência, é possível mudar essa realidade. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso, e se inscreve no canal para mais conteúdos importantes como esse. Até o próximo vídeo!